Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro num dia em que nós estamos vendo que quando existe uma família repleta de delinquentes, ora a justiça alcança um, ora alcança outro. Foi o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, longe dos olhares da grande mídia, contra os interesses de um dos filhos do ex-presidente da República, que já tem contra si uma votação de 8-0 numa ação criminal, que certamente o condenará definitivamente, fazendo com que ele também se torne inelegível, assim como seu papai. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também trazer algumas informações adicionais sobre o que significa combater esses extremistas aqui no nosso país. Quando nós fazemos isso, nós estamos apenas combatendo um grupelho de pessoas insanas, ou será que existem outras situações que estão por trás que muitas vezes a gente não percebe? Bom, antes de enfrentar esses temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Já somos agora 855 mil pessoas conectadas através do nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, olha, esse assunto passou longe, né, assim, dos olhares aqui do nosso país, porque o Supremo está vendo essa pressão, essa permanente tentativa de destruição da Corte Suprema aqui no nosso país. Então, esse assunto acabou não ganhando muito destaque, mas está hoje nos principais veículos que tratam da política no nosso país. A notícia é: STF forma maioria para manter queixa-crime do PSOL contra Carlos Bolsonaro. Ele estava tentando, recorreu, até chegar no Supremo Tribunal Federal. A votação contra ele está em 8-0. Porque o que ele fez? Ele já naquele início, né, mais quente do gabinete do ódio, ele fez algumas publicações insinuando que o Adélio Bispo, aquele que deu a facada em Bolsonaro, que ele estaria mancomunado com o PSOL e, portanto, ele fez ali insinuações e afirmações falsas que o Adélio teria se encontrado com o Jean Willis. Evidentemente, houve uma ação por calúnia, e essa ação, enfim, sofreu vários entraves burocráticos, jurídicos, mas agora chegou até o Supremo Tribunal Federal, que considerou por 8-0, só não teve um segmento ontem definitivo, porque o ministro Cássio Nunes Marques, evidentemente, sempre um dos dois, né, pediu vistas desse processo. Mas ele vai ter também que devolver, não vai poder ficar com ele a vida toda. E quando ele devolver, não tem como Carlos Bolsonaro escapar dessa situação. Bom, então isso mostra, gente, algumas coisas, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, que quando essa gente perdeu o poder, eles perderam uma série de imunidades e que filas iriam andar e elas estão andando. Mas eles continuam ainda tentando destruir a única instituição que está emparedando todos esses criminosos de todas as formas, que tentaram destruir a nossa democracia, conspiraram contra a saúde pública, contra os governadores, contra os prefeitos, contra o parlamento, contra a imprensa, enfim, contra todos os setores organizados aqui da sociedade brasileira, trazendo para dentro delas uma série de pessoas com uma visão absolutamente deturpada do que significa viver em sociedade, o que significa democracia e república. E aí eles vão comemorando, a cada instante, algumas situações no plano geral que estimulam muito, né, suas práticas em países como o nosso aqui no país. Toda vez que tem uma vitória da direita em algum canto, né, da extrema direita, eles comemoram como se fosse uma vitória para eles aqui no Brasil. Mas vitória de quem, cara pálida? Vamos tratar disso agora. A matéria é: líder de extrema direita anti-islâmico e contra a União Europeia vence eleições na Holanda. Geert Wilders começará nessa quinta-feira a procurar parceiros de coalizão para formar um novo governo após vitória eleitoral que deve ter amplas repercussões no país e na Europa. Figura essa aqui, né? Olha a pinta do cidadão. Esse cara aqui agora é o político mais importante da Holanda. É um extremista, preconceituoso, é um xenófobo e mais, né? Muita gente está feliz com ele, né? O pessoal da direita, mas inclusive ele é contra a Ucrânia entrar na comunidade do euro, né? Entrar na OTAN.
Então, é assim, um ponto fora da curva. Mas por que essas pessoas comemoram tanto um extremista, né? O que significa isso? Quando a gente vê a publicação daquela Bárbara, do Chateaulisé e de outros direitistas, né, eles colocam o seguinte: a direita antiglobalista venceu na Holanda. Esse é Geert Wilders, líder conservador. Conservador? Cara, não existe conservador que seja extremista, né? Extremista, conservador, é um negócio que não, é uma coisa meio sem sintonia. Pró-Israel e contrário às pautas progressistas que estão afundando a Europa. Ah, então as pautas progressistas estão afundando a Europa? O que é? Pauta ambiental, pauta de direitos humanos, pauta de respeito à diversidade? O que é uma pauta progressista? De justiça social, de mais saúde, mais educação? Isso prejudica a Europa, prejudica quem? Então, gente, são distorções que essa gente fica compartilhando para um lado e para o outro e que guarda uma lógica muito sinistra por trás. Quando a gente analisa esse livro aqui, Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal, que os autores aqui britânicos abordam nesse livro, o Roger Itchell e o Matthew Goodwin, eles mostram que está tendo uma revolta, né, política em várias partes do mundo contra aquilo que se chama democracia liberal. Só que os autores aqui, eles acabam não dizendo quem é que ganha no meio desse embate todo. Por que há tantas tensões? Por que esses extremistas acabam ganhando as eleições? Por que eles mobilizam uma parcela da sociedade? Bom, em meio a tantas tensões, existe um segmento na sociedade que está lá no topo da pirâmide econômica que continua a ganhar cada vez mais. Então, esses grupos continuam a fomentar cada vez mais que as sociedades fiquem dispersas em problemas secundários e não percebam cada vez mais que está havendo um carreamento de riquezas, de recursos, dos trabalhadores, dos profissionais, das pessoas que produzem riqueza no país, nos países, né, para as mãos de poucos. E aí, quanto mais eles conseguem transformar um país que tem uma visão social para os seus cidadãos, ou seja, que todos tenham direito à dignidade, à educação, à saúde, ao transporte, quanto mais eles destroem esses valores, mais eles criam uma sociedade de individualistas, cada um por si, Deus por todos. O Estado não tem que dar nada, o Estado não tem que ser social. Cada um vivencia a sua vida com a sua faca, a sua metralhadora, o seu talento, a sua força e, enfim, os mais fortes sobreviverão no final da história. Quando a gente vê esse fenômeno no Brasil e aqui na Argentina, a gente vê, por exemplo, que esse tipo de mentalidade teve um avanço na vitória de um extremista de direita, de ultradireita lá na Argentina, que exatamente reproduz esse mecanismo, né? Vou pegar aqui um trecho aqui de uma fala do Milei antes da eleição. Ele chama o Papa de imbecil, né, e a representação do maligno. Acho que dá para todo mundo entender, o argentino fala espanhol rápido, né, mas acho que dá para pegar qualquer coisa, eu complemento aqui se eu achar que devo, tá bom? Vamos lá ver o que ele disse. La envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. Assim, tem que informar que existe um imbecil que está em Roma. ¿Sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que defende a justiça social, que na visão dessa gente é um roubo, porque eles acham que tira dos setores mais ricos, né, que ganharam os recursos e distribui para as pessoas que não fizeram nada. Enfim, então ele afirma que a justiça social é um roubo, né? Vamos lá. Que la envidia, que es la base de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo... E a justiça social é um pecado capital, né? Ou seja, o cristianismo, a ideologia cristã, ela é uma anomalia, né? Segundo a figura aqui, né? Ela e outros que seguem espalhados no mundo, inclusive aqui no Brasil também, né? Justicia social es una aberración, ¿me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, Deu para pegar a justiça social é uma aberração, né? Segundo ele está dizendo aqui. La envidia puede ser algo bueno. ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? ¡Jamás! Desde quando tratar as pessoas igualmente pode ser algo bom, né? Ele mistura, coloca assassinato. Gente, é gente muito perigosa, mas porque eles envenenam a sociedade, mas quem está ganhando lá na ponta não reclama, né? Jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto... Sí, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa.
No, no. Aí ela pede um reparo ali sobre o Papa, né? Que ela ficou assustada, né? Tá falando do Papa? El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. O Papa é o maligno na Terra ocupando o trono da casa de Deus, né? Gente. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Então é o seguinte, que o Papa defende o comunismo, né? Então, enfim, é esse tipo de situação que está acontecendo fora do nosso país e está acontecendo aqui dentro. E aí, quais são as grandes contradições dessa gente que imagina uma sociedade individualista extremamente liberal, que favorece, como eu digo para vocês, quem está no topo da pirâmide, quem está ganhando muito, né? Bem, aqui no Brasil nós tivemos a escravidão, mas a escravidão ainda continua a dar alguns suspiros no comportamento de muitas criaturas aqui no nosso país. E, hora por outra, a gente se depara com notícias como essa aqui. Uma idosa em situação análoga à escravidão é resgatada após 72 anos. A gente vai ver muitas matérias assim, gente. Mulher receberá 1 milhão após 29 anos em situação análoga à escravidão. Na cabeça desses individualistas, uma vez cessada qualquer tipo de escravidão, qualquer tipo de situação, a pessoa sendo tornada livre, o Estado não tem que fazer absolutamente nada, né? Olha, agora você está livre, siga a sua vida, vá ganhar seu dinheiro, consiga com o seu talento a sua riqueza, consiga a dignidade, uma moradia e tal. Então, isso é que está por trás desse tipo de comportamento, dessas pessoas, inclusive aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, né? E aí vocês percebam que há um acoplamento desse tipo de mentalidade com a ideologia religiosa que é professada em grande parte das igrejas neopentecostais ou pentecostais, que não fazem em nenhum momento o discurso de justiça social, que é uma coisa completamente contrária, né, a pensamentos cristãos, se você for olhar filosoficamente. Porque, de um certo modo, eles estimulam cada vez mais a resolução dos seus problemas pessoais com atitudes pessoais e com as suas orações. Não há nenhum tipo de discurso crítico à desigualdade social, nenhum tipo de debate político sobre situações, sobre investimentos econômicos num país que criam desigualdades sociais, que criam privilégios. Enfim, funcionam também como uma grande máquina, né, de distração da sociedade dos problemas concretos, os problemas econômicos, para transportar esses problemas para uma visão individualista e uma visão espiritual, uma visão que você estiver bem com Deus e estiver ali trabalhando, que você vai chegar, você vai alcançar os seus objetivos. Então, essas ideologias, elas acabam se acoplando, mas elas acabam também desfavorecendo muito que num país como o nosso, com um abismo social gigantesco, que saiu da escravidão ontem, que a gente consiga, de fato, implementar no nosso país aquilo que esses extremistas combatem o tempo todo, a justiça social, para que a gente tenha uma sociedade que a gente possa viver em paz e que todo mundo tenha um sentimento de justiça, né? Que a gente possa desenvolver nossos talentos, as nossas aspirações, nossos sonhos. E aí a gente vai vendo como é que eles vão se movimentando, né? Como os assuntos vão se acoplando. Aqui tem um debate muito grande no Brasil esses dias sobre desoneração da folha. Setores afetados dizem que veto ameaça empregos e investimentos. Haddad fala em compensação. O que os setores que eu acabei de dizer para vocês, o que eles querem? Não querem pagar nada, eles querem a uberização, que a carteira verde e amarela, sem pagar nada, sem pagar previdência social, salário super baixo, com o argumento que eles podem empregar mais pessoas. Então, essa gente, eles gostam cada vez mais de isenções fiscais para eles, mas eles não querem que o Estado, né, tenha arrecadação suficiente para fazer aquilo que tem que fazer o Estado, zelar por todos os seus cidadãos. Bom, foram algumas questões que eu joguei hoje aqui para a nossa reflexão, espero que você tenha refletido bastante e eu espero o seu comentário, tá bom? Mais tarde a gente volta e vamos ver as filas andarem, tá bom? Até lá, tchau!